Oi, eu sou a Lu. Estamos vivendo um momento muito difícil, uma pandemia do coronavírus. Devemos ficar preocupados? Sim, é uma coisa muito séria e a preocupação nos leva a tomar atitudes de cuidado e preventivas que não podem faltar. Porém, não devemos ficar apavorados, porque isso só vai prejudicar. Fique calmo, tome as medidas preventivas e vamos pintar, vamos relaxar, vamos construir alguma coisa bonita nesse caos pelo qual estamos passando. Hoje, vamos pintar um ovo de chocolate com pimenta. Aqui está o risco. Um ovo inteiro, metade e as pimentas, uma transparência. Tecido de algodão sobre uma tábua com cola permanente. Nós vamos começar por esse ovo inteiro aqui. Eu vou usar siena natural. Eu vou usar um pouquinho do branco, né, para fazer a luz. Eu vou usar o marrom e o rústico e um pouquinho de preto. Você pode usar cores similares, pode ser o ocre, marrom, pode ser o sépia, preto, todo mundo tem, branco também. Então, usando um pincel número 14, eu vou começar colocando o siena natural nessa área aqui, ó, nessa área de luz, assim. Preenchi aqui de siena. Agora eu vou usar uma pinceladinha de marrom. Tá vendo aqui, ó, o marrom? Eu vou preencher o restante do ovo, só que nessa área aqui eu vou misturar, forçando o pincel, porque é uma área grande. Antes de preencher toda essa área, misturo o marrom no siena. Olha, coloca a tinta aqui no tecido, onde não tem tinta ainda, e forço o pincel. O ovo, ele é redondo, aqui, oval, né? Mas aqui fica a superfície redonda, não é plana. Então, precisa ficar uma transição de tinta assim, ó, bem misturadinha. Agora eu vou preencher o restante com o marrom. Pronto, terminei de preencher aqui. Agora eu vou usar uma pincelada de rústico. Aqui, ó, nessa... Ah, um detalhe. Você viu que aqui eu não preenchi? Porque eu quero fazer assim. Vou pegar o marrom com o pincelzinho número 2. E eu vou passar aqui, ó, por dentro. Mas eu vou deixar um buraquinho ali. Aí, um detalhe, gente, tem que ser aqui, ó, na linha do ovo. No teu risco, vai assim, tá? A linha do ovo. Preenchi aqui um pedacinho, já fiz errado. Olha, deixei uma beiradinha ali para eu saber onde tá a bordinha da transparência. Sendo transparente, tem que ter a cor do ovo lá atrás. Voltando aqui. Rústico. Aqui nessa área. Em cima do marrom. Um pouquinho aqui. Vamos chegar aqui na pontinha. E agora com um pincelzinho sujo, eu vou pegar um pouquinho do preto, tirei o excesso e vou fazer uma segunda mancha aqui. Vou subir com ela assim, ó. Não é muito forte, tá? Não tô preenchendo, mas dá pra perceber aqui, né? É aqui, ó, em cima desse outro ovo que tá partido. É uma sombra, eu quero fazer uma sombra assim, ó.
menor que o marrom, que o rústico. Lavo meu pincel. Aqui eu tô percebendo ainda uma divisão entre as cores, então eu vou misturar um pouquinho mais. Lavo de novo o pincel e agora eu vou colocar a luz com branco. Tem uma luz aqui maior e tem uma outra aqui menor. Coloco no meio pincelada e vou crescendo. Não vai ficar branquinho. Olha, eu vou sumindo. Essa daqui é a mesma coisa. Não vou juntar uma com a outra. Você viu que ficou um pedacinho aqui embaixo. Eu já vou preencher esse pedacinho aqui, ó, com preto. Vai ser uma sombra. Esse ovo, ele tem uma linha aqui. Vai ser assim. É a linha da divisão ali da metade. Eu vou pegar um pouquinho do marrom e vou fazer dando encostadinhas de pincel. Ó, eu não tô fazendo uma linha lisa. E não é pra fazer com pincel zero, tá? Faça com um pincelzinho. Olha, ele pode ficar até assim mais grossinho. Tem embaixo. Agora eu vou lavar meu pincel, vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar ali, ó, não do lado direito, do lado esquerdo, bem em cima. Também não é para fazer assim, vai colocando a tinta. Um lugar vai ficar mais alto, um lugar vai ficar mais baixo, um lugar vai pegar mais, um lugar vai pegar menos. Agora nós vamos trabalhar aqui o fundo dessa taça transparente. Eu vou passar, usando o pincel número 6, eu vou passar clareador aqui na área de trás, na área do fundo. Não em cima das pimentas, tá? Não precisa. Passe assim, ó, em cima do risco também. O clareador, ele é incolor, então não tem problema você passar um pouquinho pra fora. Aqui é pimenta. Aqui é um fundinho. O resto tudo é pimenta. Aqui nós temos um pedacinho. Não vou passar ali, porque já tem o marrom ali, tá molhado ainda, tá? Mas a gente vai trabalhar assim mesmo. Eu vou usar aqui, ó, no pratinho, um pouquinho de siena, muito pouquinho. E vou passar bem em cima do risco. Vou dar uma esfumaçada de leve. Por que que eu tô fazendo siena? Se isso daqui é uma transparência. Porque eu quero fazer o fundo ali com o ocre, que é o mesmo tom do siena praticamente. O siena em cima do clareador, ele fica quase ocre. Porque uma coisa transparente, ela sempre vai refletir a cor que tá lá atrás. O que aqui seria a cor do fundo, é o fundo que eu vou fazer. Aqui é marrom, porque a transparência ficou na frente do ovo, que é marrom. Eu vou pegar um pouquinho do rústico e vou até trocar de pincel. Peguei o número 2 de novo, tá? Muito pouca tinta. E eu vou passar em cima, agora literalmente em cima do risco. Essa parte aqui, a gente pode até, porque nós vamos ter que fazer depois aqui em cima dessas pimentas também. Só que isso a gente põe depois do clareador, agora não. Aqui, ó, na parte de trás, eu vou fazer um pouquinho de sombra.
Bem pouquinho. Se você não tem rústico, você pode trabalhar com sépia. Aqui embaixo, vou pôr um pouquinho de sombra aqui. Embaixo. Embaixo da pimenta. Todo o contorno. Aqui embaixo dessa pimenta. Aqui nesse pedacinho. Aqui, bem no meio, eu vou pôr mais uma pincelada de rústico. Eu quero fazer uma parte aqui escura, uma base. Pronto, a sombra. Pronta. Eu vou usar um pouquinho do branco, porque eu quero fazer um brilho aqui. E eu já vou colocar agora, porque o meu tecido aqui ainda tá meio úmido. Então, eu vou aproveitar para colocar o primeiro brilho. Essa parte aqui, ó, ficou uma isca de ocre, de siena aparecendo. Então, eu vou colocar também uma pinceladinha. Só tô colocando a tinta, tá? Não tô esfregando muito. Aqui, ó, tem um pouquinho de espaço também. Aqui a gente tem uma linha. Eu vou puxar um pouquinho para baixo. Lembrando que a gente vai voltar ainda para fazer acabamento aqui, tá? Nesse espaço aqui, eu vou colocar duas pinceladinhas assim. Vou aproveitar aqui o espaço que eu tenho, né, que sobrou porque o resto tá tudo atrás da pimenta. Essas duas pinceladinhas. Aqui nessa área, você viu que eu deixei ali a linha? Então, eu vou passar uma pinceladinha de branco ali, ó. Vou fazer a volta com branco também. E agora eu tenho que fazer essa linha aqui, que é a linha que tá passando por cima de tudo, saindo dali e vem até aqui. Pronto, só isso. Agora nós vamos pintar as pimentas. Então, agora nós vamos fazer as pimentas assim. Eu vou usar o vermelho vivo. Eu vou começar preenchendo essa pimenta que tá aqui, ó, mais atrás. Vamos fazer uma por uma, para você não se perder no desenho. E assim, quem já tem experiência, que consegue fazer a leitura do desenho, pode até preencher todas. E daí vai colocando as sombras. E depois vai colocando as luzes. É bem rápido e não é difícil se você domina luz e sombra. Por exemplo, olha, essa daqui já preenchi. Agora eu vou pegar o pincelzinho 2 e o verde musgo. Com esse verde musgo, eu vou preencher aqui, ó, essa partezinha aqui de cima da pimenta. Eu já vou aproveitar com esse mesmo pincel e vou fazer o cabinho, tá? Com um pouquinho só de tinta, eu vou fazer a sombra dela. Onde que ela tá sombreada? Todo lugar que ela tá por trás. Então, é aqui, 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 ó, esse pedacinho. Ah, aqui ficou um fundinho, tem que colocar um siena ali. E aqui o finzinho dela também pode ficar escurinho. Olha, viu como ficou? Todo lugar que alguém encostou nela, ela ficou escurinha. Vou lavar meu pincel. Vou colocar um pouquinho de siena. Como é um espaço bem pequenininho, eu vou colocar sem clareador mesmo. Agora, nós vamos preencher a outra que se encontra mais embaixo, que é essa daqui.
Embaixo não quer dizer aqui, relação cima, baixo. Não, quer dizer assim, ó, este está por cima deste. Este ficou por baixo, este ficou por cima. Na frente ou atrás também. Esse pedacinho da pimenta ficou atrás de todas as outras. Então, aqui, olha, eu vou colocar um pouquinho do verde para fazer a sombra. Isso ajuda a separar uma pimenta da outra. E agora, eu posso fazer esta aqui. Eu sempre vou escolhendo a pimenta que tá por trás. A última que nós vamos fazer é essa aqui, ó, porque ela tá por cima. Tá vendo como o risco dela tá inteiro? Porque a gente vê ela inteira. As outras estão com risco pela metade, ó. Chegou aqui, parou. Aqui, parou. Por quê? Porque continua lá por detrás. Pronto, preenchi. Ah, não, falta um pedacinho aqui ainda. Porque essa passou por baixo dessa e apareceu aqui o outro pedacinho. Agora, eu vou usar o verde para fazer a sombra. Aqui, 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 aqui e aqui. Esse risco que você está vendo aqui, ó, é o risco da borda da vasilha. Vou colocar um verdinho aqui também. Vou colocar um cabinho aqui. Agora, nós vamos fazer a próxima, que pode ser esta aqui. Acho que esse pedacinho aqui também é daquela ainda. É um pedacinho que vai ficar escuro, porque ele é pequenininho e vai sombra de todos os lados. E nesta vai sombra aqui e aqui. Eu vou colocar um verdinho ali também, só pra separar da outra. Ó, vou colocar assim, ó, 3 pinceladinhas. Uma pra cá, uma no meio e uma do lado. Agora, no processo, eu posso fazer essa daqui. Preenchido, vamos com o verde. Ela tá por baixo desse ladinho aqui inteiro. Ela tá por baixo aqui nesse pedacinho. E embaixo tem uma formiguinha andando aqui em cima das minhas pimentas. Agora, eu faço essa pimenta aqui. Ela não aparece pontinha nenhuma, então, só tem um pouquinho de sombra aqui nessa área. Vou crescer um pouquinho assim pelo meio, só para não ficar um risco muito parado ali. Na sequência, é esta pimenta aqui. Nesta, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, só nesse pedacinho. Porque ela tá por cima de todas as outras. Ela só ficou por baixo desta. E agora, a última. Nessa pimenta, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. Não na linha, um pouquinho acima da linha. Agora, eu vou terminar de preencher os verdinhos. Coloquei os verdinhos. Com a ajuda do zero, eu vou deixar um pouquinho mais grosso aqui os cabinhos. Aqui tem um cabinho também. Posso colocar uma aqui. E tem uma aqui. Eu vou usar o próprio pincel 2 com um pouquinho de branco. Só um pouquinho de branco. Para fazer luzes. Ó, só vou encostando o pincel. Não puxe e não aperte muito, porque a tinta tem que ficar ali. Ó, assim. Mais uma aqui. Nessa daqui também, quer dizer, praticamente todas elas
tem que refletir um pouquinho de luz. Isso faz ficar bonito. Porque a pimenta, quando ela tá bem sadia, ela é bem brilhosa. Essa luz, ela nunca vai em cima da sombra. Se você quiser, pode, com pincel zero, colocar um pouquinho de luz aqui, ó, em cima do cabinho e de um dos lados desse verdinho. Vou colocar desse lado. Em cima do cabinho. E de um lado do verdinho. Eu vou terminar as pimentas aqui de baixo, porque isso precisa secar totalmente, pra gente fazer a parte da frente da transparência. Agora nós vamos trabalhar aqui essa banda de ovo. E eu vou começar aqui por dentro. Não, vou começar por esse lado aqui, que é o lado mais claro. Ali dentro, tô colocando o siena. Ó, até a metade, tá? Agora eu vou colocar o marrom num pedacinho aqui, crescendo um pouquinho do lado de cima. Eu posso até chegar até o final aqui com o próprio marrom. Vou chegar. E agora eu vou pegar uma pinceladinha de preto. Tirei o excesso no pratinho. Vou deixar esse canto aqui bem escuro. E aqui em cima, ó, eu vou puxando um pouquinho também o preto para cima do marrom. Tá vendo? Tem um degradê, meio atravessado. O siena, o marrom e o preto. Vou lavar o meu pincel. E essa parte aqui de baixo, eu vou trabalhar assim. Eu vou colocar o siena desse lado. Até, olha, mais ou menos no meio aqui, o siena, assim, meio arredondado. E agora, eu venho com o marrom. E aqui eu tenho que misturar. Eu vou preencher de marrom até o final, mas agora é importante misturar isso aqui para não ficar mancha. Pronto, misturadinho. Agora eu preencho até o final. Agora que eu misturei bem, preenchi, eu pego o preto e vou colocar aqui, ó, nessa parte mais escura. E venho limpando o pincel de leve pra cima do marrom. Aqui eu faço a bordinha com pincel sujo de preto. Vou fazer toda essa bordinha. Se você começar a perceber que tá empurrando muito escuro pra lá, lava teu pincel. E vou preencher essa área. Aqui, ó, área da borda. Ah, antes disso, eu vou puxar esse marrom um pouquinho aqui, só para fazer diferença. Nessa borda ali, que ela é meio crespa, então precisa, tem um pouquinho de relevo, precisa separar. Aqui também, ó, esse pedacinho aqui. Tá, agora eu posso preencher. Agora que eu preenchi, vou pegar o pincel 2, com o branco, eu vou fazer aqui, ó, com o pincel nessa posição. Na linha. Lembrando que
essa linha não é reta. E não precisa ficar aquela coisa muito certinha, muito esfumaçadinha, tá? Você coloca a tinta, se ficar um excesso, um pouquinho, não faz mal. Aqui vamos ter uma sombra. E aqui nessa borda também. Aqui eu vou colocar um pouquinho, tô seguindo o risco ali, mas não tanto quanto ali. Olha, toda a bordinha ficou um pouquinho mais clara. Aqui também eu tenho que colocar um pouco de luz. Então, eu vou colocar uma pincelada de branco e vou esfumaçar em cima do siena só. Se aqui você não conseguir, que nem eu, ó, tô chegando em cima do marrom. Aí, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho do siena e volto com ele. Aí, lavo meu pincel para tirar aquela divisão. Ah, aqui também, ó. Esse pedacinho aqui tem que ter um pouquinho de sombra. Então, eu vou colocar o marrom bem no meio. Pronto. Com o pincel sujo de marrom, eu vou fazer aqui, ó. Você viu que eu fiz uma ranhura no risco? Que seria a sombra. Eu vou fazer essa ranhura aqui com o pincel. Tô fazendo com o pincel 6. E aqui embaixo também Não, vou pegar o preto primeiro. Então, passei o marrom, agora eu vou fazer um pouquinho de preto junto. Se sumir esse risco aqui, ó, não tem problema. A gente vai separar isso aí depois. É só para escurecer essa área aqui que ficou pertinho, grudadinha no chocolate. Não pode ter uma linha de luz ali entre as duas, entre o chocolate e o fundo. Não pode ter luz aqui. E aqui, ó, com um pouquinho do preto, que eu vou até trocar de pincel, vou pegar o número 2 de novo. Um pouquinho do preto com marrom. Eu vou fazer uma sombra embaixo da pimenta. Preto com marrom, tá? Misturinha. E evita a todo custo deixar aquela linha branca entre a pimenta e o fundo. Preferível que você, eu prefiro que você passe um pouquinho em cima da pimenta, em cima do vermelho, do que você deixe uma linha clara ali. A gente pode fazer um pouquinho de luz. Ó, peguei o branco, tá? Tirei o excesso de tinta do pincel e eu posso fazer isso aqui, ó. É um pouquinho de luz que vai separar a pimenta do fundo. Viu a diferença? Com e sem. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui também. Não precisa ser uma linha contínua. É só um brilho. Aqui, ó, no chocolate também eu posso fazer isso. Com um pouquinho de branco. Você viu que a linha do chocolate tá aqui, ó. Eu posso colocar um pouquinho do branco aqui. E vou... peguei o 6 agora. E vou dar uma esfumaçada. Não pode ficar essa linha assim, ó, muito forte, tá? Tem que ficar uma coisa mais sombreada. Aí. Pronto, assim a gente separa do fundo. Nesse ponto do trabalho, eu preciso esperar secar totalmente para fazer a transparência aqui e fazer o fundo. Agora, olha, o trabalho está totalmente seco. Eu vou molhar para fazer aqui essa área do fundo. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar a água só
no espaço vago. Não vou espirrar a água para não molhar aqui, porque essa parte precisa estar bem sequinha para a gente colocar o brilho aqui na frente e a luz da transparência. Então, eu estou usando um pincel grande, aquele pincel que eu usei para fazer aqui. E vou molhar toda a volta do trabalho. Você pode colocar diluente se você quiser, mas clareador não, porque o clareador ele é muito pesado. Pode colocar aquarela silk, mas daí você tem que colocar como eu tô fazendo aqui. Não vale passar por cima. Aqui embaixo pode até espirrar, mas eu vou pôr com o pincel também. Lembrando que você deve sempre colocar a água, olha, minha água veio até aqui. Eu quero fazer um fundo só aqui pertinho. A água sempre tem que ficar assim uma distância grande dos elementos. Pronto. Agora já terminei de colocar a água. Eu vou usar o pincel número 6, um pouquinho de siena natural. Tiro bem o excesso da tinta, o pincel tá quase limpo. Aí eu vou fazer um fundo aqui, olha como vai ficar clarinho. Ele até parece o ocre. E como tem água, ainda vai diluir um pouquinho mais. Aqui também um pouquinho. Vai terminando assim, ó, bem leve, com o pincel bem limpo. Aqui em cima um pouquinho. Vai limpando o pincel. Não é para fazer a volta, tá? Aqui também, não faça isso, tá? Você vem com a tinta aqui, aqui pertinho e vai sumindo, ó. Pro lado de cá, eu vou pegar o pincel grande, um pincel 14. Eu vou colocar aqui um pouco, tô com a mão na frente, né? Aqui, ó. Aqui em cima, eu coloco a sombra e vou suindo, assim, trabalhando redondinho. Aqui embaixo, como é a base, a mesa, então eu posso até fazer algumas linhas assim, ó, deixando essa linha sem diluir, sem misturar. Um pouquinho aqui, não precisa sair muito. Na mesma altura que eu fiz essa linha do lado de lá, eu posso fazer uma aqui também. Isso vai marcar a base do trabalho aqui, ó. O final da mesa, no caso. E um pouquinho só aqui. Não se esqueça de tirar bem a tinta do pincel. Com o pincel grande, eu vou espalhar um pouquinho mais essa tinta aqui para sumir, ficando mais levezinho. Aqui também. Isso ainda vai sumir um pouco por causa da água, vai ficar mais suave. Você viu que eu não fiz a curva, tá? Só ali no cantinho. Eu vou pegar uma isca de marrom, muito pouquinho. E vou trabalhar aqui, ó, em cima dessa linha. Fazer mais um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Só para dar uma corzinha diferente na mesa, no chão. Tá vendo? Só algumas linhazinhas. Pronto. Totalmente seco, tá? Vou pegar aqui, ó, com o pincel 2, só de ladinho, um pouquinho de branco, ó.
Eu vou passar em cima dessa linha, tá vendo o risco? Ficou. Então, essa linha aqui é a linha da borda da vasilha. Eu vou passar o pincel bem em cima da linha do risco. E é necessário que fique aparecendo o branquinho. Não dá para pegar de uma vez a tinta, porque senão vai ficar muito grosso. Eu vou passar aqui consertando até o final. Vou passar aqui consertando até o final. O meu tá ficando meio torto. Aqui ficou mais alto, acho que eu vou subir aqui também um pouquinho, engrossar para ficar igual. Aqui, ó, eu já tinha passado um pouquinho do branco, eu vou passar mais um pouquinho. Aqui também, eu já tinha colocado, eu vou colocar 2 pinceladas, olha, que seria um brilho. Aqui também. Cantinho. Eu viro, cantinho, eu viro. Aqui eu vou colocar assim, ó, um pouquinho de luz, só que agora eu vou passar por cima da pimenta, ó. É pouca tinta, tá? E vai fazendo assim, esse movimento acompanhando isso aqui, ó. Fica meio leitoso. A gente sempre coloca um brilho e eu vou colocar bem... Não, vou colocar no meio, não. Aqui desse lado. Eu vou colocar um brilho aqui, ó, saindo daqui. O movimento é este. Não pode ficar reto, tá? Ele tem que descer e fazer a curva. Saio da linha, desço e faço a curva. E isso passa por cima dos elementos, sem dó. Aqui também posso esfumaçar um pouco. Tenho 2 brilhos aqui, posso pôr um aqui. O tortinho, assim. Pronto. Acho que não precisa mais. Agora eu vou pegar o pincel 0 e vou fazer a linha aqui, ó. Do lado de cá também. Sem cobrir o escuro, não é totalmente na borda. Em cima, como o escuro é meio gordinho ali, o 0 vai ficar mais fininho. Olha aí. Posso fazer isso aqui também, ó. E aqui. Realçando o brilho, realçando o brilho. Pronto, aí está a nossa transparência, o nosso chocolate. Vou pôr um pouquinho de branco aqui para separar, porque juntou tudo. Eu tenho um brilho ainda aqui. Olha como que eu vou fazer. Eu tenho a tampinha, eu posso tanto pegar aqui, mas eu posso pegar demais. Eu posso fazer assim, ó. Eu tiro, coloco aqui, ó, no pratinho. Tá vendo? Eu tenho 2 pingos. Esse que tem menos aqui, ó, vou pegar com o dedo. Agora eu vou fazer assim, bem no lugar aqui da luz, eu vou bater o dedo. E eu vou dar uma puxadinha. Posso fazer um pequenininho ali em cima, assim, ó, menor. Aqui eu vou fazer nesse movimento. Também, bato o dedo ali, tá? Ponho aqui e dou uma puxadinha. Isso. Já temos o brilho. Pronto. Agora vocês peguem essa pimenta, dedo de moça, façam um molho e recheiem esse chocolate. Fica uma delícia. Mais um vídeo concluído. Espero que tenham gostado.
O risco você já sabe, encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até a próxima!